Princípios e diretrizes do SUS, artigo 198. Então, volta a falar, artigo 98, artigo 99, 200. Eu preciso saber essa Constituição, gente, de forma aprofundada, porque são poucos artigos, o texto é pequeno e eu preciso compreender isso, até para, além das questões que você vai acertar sobre o tema, que são muito cobradas, para que você consiga compreender toda a legislação do SUS, tá bom? A gente está trazendo essas informações, agradecemos a vocês. E diga que se você estiver assistindo essa aula, porventura, em alguma rede social nossa, diga que você está defendendo o SUS. Eu defendo o SUS, eu acredito nesse sistema. É um sistema que rompeu com a lógica excludente da medicina previdenciária, com a ótica que era focada apenas no hospital. Nós hoje temos muitas unidades de saúde que foram, e ações de serviço de saúde, que foram incluídas com o SUS, como a Academia da Saúde, os CAPs, as UPAs, as equipes de saúde da família. A gente tem centro de convivência, atenção psicossocial. Nós temos uma infinidade de ações de serviço de hemodiálise, que foram disponíveis para todo o país, o SAMU aí, a vigilância sanitária que foi estruturada, e aí nós temos o Programa Nacional de Imunização em toda essa rede de atenção primária à saúde, principalmente no Brasil, de forma capilarizada, enfim, uma infinidade de ações de serviço, o pré-natal que é feito hoje para gestantes, a puericultura, então um acompanhamento imenso, as regiões de saúde sendo estruturadas, onde tem vazio assistencial, e os mapas da saúde ajudam nisso, em identificar vazios assistenciais, identificar infraestrutura deficiente em regiões de saúde e ali ter mais recurso financeiro. Então é um sistema que enfrenta muitas dificuldades, é um sistema que necessita de financiamento, e é um sistema que a gente sabe que precisa ser defendido. Então vamos lá, seguir firme, seguir aqui com tranquilidade, entender essa importância da Constituição e falar do artigo 98. Então, são diretrizes do SUS aqui, olha, descentralização, gente. Isso aqui é uma diretriz que tirou da esfera federal tudo que era de execução da saúde que existia, como se a esfera federal, no caso do INAMPS, fosse responsável por todos os municípios. Não chegava na população, não chegava nas necessidades da população. Por isso que esse princípio aqui de descentralização era importante, que aí foi descentralizada atribuições, serviços, ações, inclusive recursos também, para que os municípios, especialmente, que a descentralização é principalmente para municípios, desenvolvessem essas ações e serviços. Então temos a descentralização, que é da esfera federal para municípios e estados, especialmente municípios. E a direção do SUS ela é única em cada esfera de governo. Ou seja, nós temos no município, por exemplo, nós temos uma Secretaria Municipal de Saúde ou um órgão equivalente. É a única que vai decidir, é que vai ter a palavra final. Por que colocar isso na Constituição Federal? Uma proteção contra o sistema anterior ao SUS, antes de 88, que era o INAMPS, porque se não colocasse isso, o INAMPS poderia continuar administrando a saúde em concomitância com a Secretaria de Saúde a nível dos estados e municípios DF ou com o Ministério da Saúde Federal. Então, que foi uma proteção constitucional importantíssima. Ser descentralização e direção única em cada esfera de governo. Aí nós temos a integralidade, que vai ter prioridade para a prevenção, mas não podemos prejudicar as ações assistenciais de recuperação, de reabilitação, como um todo. Observamos que a integralidade ela é detalhada lá no nosso artigo 7 da Lei 8080, em que diz que é um conjunto articulado de ações de serviço de saúde, nos níveis de complexidade crescente, que é para garantir o que as ações de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, de forma individual e coletiva, ou seja, todas as ações do SUS formam integralidade. Inclusive, nós temos isso que eu falei agora, é o que está no artigo 7 da Lei 8080. Já o nosso decreto 7508 de 2011, ele trouxe ainda mais um dispositivo para regulamentar isso, que foi a RENASES. O que é a RENASES? RENASES é a Relação Nacional das Ações de Serviço do SUS, que compõe o SUS e que são indispensáveis para que a gente tenha a integralidade. Por isso que a gente tem muitas ações de serviço, muitos pontos de atenção hoje no SUS, atenção domiciliar, que também não é algo recente no SUS, tudo isso que a gente já falou, visão saúde, enfim, uma infinidade de ações de serviço, de pontos de atenção para que a gente alcance a integralidade. Participação da comunidade, está aqui, olha, foi tema aqui, está lá no artigo 7º da Lei 8080 também, e estava disposta essas disposições na Lei 8080 e foram vetadas na época de 1990 pelo Collor de Mello, que era o presidente. O Congresso, então, fez e aprovou a nova lei, que aí com pressão social, aí não foi vetado, foi a 8.142, que ela é quem trata a lei 8.142 de 90, que trata sobre a participação da comunidade, conselhos e conferências e também da transferência de recursos das esferas, da esfera federal, do Fundo Nacional de Saúde, principalmente que é quem administra os recursos federais que são a cargo do Ministério da Saúde, para os estados e municípios, porque não adianta a gente ter descentralização sem ter aporte financeiro, sem ter a contrapartida de cada ente federativo e o aporte financeiro da União dos Estados, por exemplo, para os municípios, e da União também para os estados, que desempenham ações também específicas, principalmente na parte de alta complexidade regional e estadual. Então a gente falou aqui, além disso, nós temos que a rede, já tínhamos falado que é regionalizada e hierarquizada, e a gente explicou que é regionalização e hierarquização, e o sistema nosso ele é único, é apenas um. Isso aqui é importante para não dizer assim, eu tenho um sistema de saúde, mas ele em concomitância com o INAMPS. O INAMPS só foi instituído em 93, gente, tá? Então não foi algo fácil. As primeiras normas operacionais de saúde, que foi da década de 90, foram para travar o financiamento, a descentralização e o controle social do SUS. Depois que a gente teve mais outra conferência de saúde de 92, que foi a municipalização é o caminho como tema central e que se mostrou que tinha que se implantar o SUS de fato. Então não foi fácil, foi dificílimo, tanto ter essa Constituição Federal com esses artigos e depois ter a regulamentação do SUS pela Lei 8080 e Lei 1542. Já foi tema de prova também dizer quem institucionalizou o SUS. Institucionalizou e criou o SUS, é a nossa Constituição Federal. Quem regulamenta o SUS são as leis orgânicas, 8080 e 8542 de 1990, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos agora a questão número 7, as ações de serviço de saúde executadas pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizadas de forma, veja que a iniciativa privada, quando participa do SUS, tem que seguir tudo que é no SUS, todas as normas de funcionamento, diretrizes, princípios. Então nós temos aqui, ó, letra A. Então, vão ser organizadas de que forma? Universalizada, olha só, as ações de serviço de saúde, independentemente de níveis de complexidade. Não, gente, tem a hierarquização aqui. Letra B, universalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Na verdade, é regionalizada, não universalizada. E letra C, universalizada aqui e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente. Não é decrescente, é crescente. Aqui também fala em regionalizada e hierarquizada, mas os níveis de complexidade fala decrescente. O nível de complexidade da hierarquização, gente, é crescente, porque só vai para a atenção secundária se não tem uma oportunidade ali, não tem uma indicação de ser comparado pela atenção primária, tá? Um exemplo. E aí ficou a letra D, que é regionalizada e hierarquizada, essas ações de serviço são organizadas dessa forma, em níveis de complexidade crescente. Letra D, nossa resposta, questão 7. Questão aqui 2019, questão número 8. As ações do serviço público de saúde integram a rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, exceto, vamos lá, letra A, exclusão da participação da comunidade para garantir a qualidade dos serviços prestados. Então não é, nós temos participação da comunidade como um das diretrizes. Letra B, descentralização com direção única em cada esfera de governo. Letra C, participação da comunidade. Letra D, atendimento integral. Quem tem prioridade? Prevenção, ou seja, atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. A letra A é incorreta, a nossa resposta. E a gente vai falar sobre recursos mínimos da saúde. A gente está aqui no artigo 98 também. E estão detalhados na Lei Complementar 141, que é um dos capítulos aqui do nosso livro, tá? 141 de 2012. Então, União, pelo menos 15% de quê? Da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, ou seja, do que sobrou de forma líquida, depois de pagamento de dívida, por exemplo, dentre outras coisas, pelo menos 15% tem que ir para a saúde.
Isso aqui é uma proteção muito importante. Estados, 12% pelo menos da receita de sua competência, com arrecadação de tributos estaduais, do fundo de participação estadual, por exemplo, aqui de ICMS, que é um imposto que é estadual. Municípios, 15% de receita da sua competência, que é, por exemplo, o fundo de participação dos municípios, o FPM, e de impostos municipais, como o ISS, Imposto sobre Serviço. Já o DF vai ser 12 ou 15. Por exemplo, o DF é um ente misto. No DF, nós temos, por exemplo, a cobrança do ICMS, que é de competência estadual. Se for ICMS, aí vai ser 12. Ó. Tudo que for de competência de Estado, dentro do DF é 12. Se for, por exemplo, na cobrança do ISS sobre o serviço, aí vai ser 15% desse recurso, tá bom? Então é isso, o DF é isso, ó, 12 ou 15 das receitas de competência estadual, veja, e municipal, respectivamente. O que significa respectivamente? Estadual, 12, que é o primeiro que falou, o segundo que falou, 15 municipal, tá? E aqui a gente tem sobre a agência de saúde alguns conceitos e algumas disposições que estão na Constituição Federal. O que é que diz primeiro? Quem é que vai admitir esses profissionais, gestores locais? Já foi tema de prova colocar estaduais, gestores locais e estaduais. Então, gestores locais. Vão admitir, porque a descentralização é principalmente para os municípios. Poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Por meio de quê? Processo seletivo público. Não tem que a obrigação ser concurso público. Pode admitir por meio do processo seletivo público, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições. E os requisitos específicos para a sua atuação. Tá vendo, gente? Então vai depender da natureza e da complexidade de suas atribuições e os requisitos específicos para a sua atuação. Uma lei federal disporá sobre o regime jurídico, aí diz que tem uma lei que vai dispor sobre isso que existe essa lei. O piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente de combate a endemias e de agente de saúde. Veja que aqui fala em piso. Mas aí o próprio Congresso já fez um piso por meio da própria Constituição, ficou mais claro ainda, tá? Então, ficou mais que não existia piso para agente de saúde e agente de endemias. Hoje tem um piso que é não pelo menos 2 salários mínimos, tá? A União é quem vai aqui prestar assistência financeira aos estados e ao DF e aos municípios para o cumprimento do referido piso, ou seja, os 2 salários mínimos que a gente tem hoje são repassados para os municípios, que é quem vai fazer essa gestão dos trabalhos desses agentes de saúde, principalmente por meio de um repasse fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais de saúde, por exemplo, de forma regular, todo mês, e automática, sem nenhum tipo de burocracia. Além dessas hipóteses aqui, gente, previstas nesses artigos da Constituição Federal, o servidor que exerce funções equivalentes a agente de saúde ou agente de endemias poderá perder o cargo, se descumprir os requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício. Descumprir requisitos fixados em lei para o seu exercício pode perder o cargo, é óbvio. Então, agente de saúde pode ser por seleção pública, tá aqui, ó, processo seletivo público. Pode ser aqui, ó, tem a instituição legal de piso salarial, que foi, inclusive, por meio da própria a Constituição agora de 2022. E a União se liga os demais entes no financiamento, tá? Nós temos aqui essa emenda constitucional 120/2022, inseriu aqui no artigo 198 da Constituição Federal, quais disposições sobre o trabalho desses profissionais aqui, ó. O vencimento dos agentes de saúde e dos agentes de endemias fica sob responsabilidade da União. E cabe aos estados, o que, gente? Distrito Federal e aos municípios, estabelecer, além de outros consectários e vantagens, tem que ajudar também, dar algumas vantagens, incentivos, auxílios, gratificações, como por exemplo, inclusive a insalubridade, indenizações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Então, responsabilidade, União, que é os 2 salários mínimos pelo menos, e estados e municípios aqui, eles vão colaborar com demais recursos. Os recursos destinados aqui ao pagamento do vencimento dos agentes de saúde e dos agentes de endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria exclusiva. E como a gente sabe que a gente de saúde vai estar nas unidades de saúde da família, nas unidades de atenção primária de saúde, por exemplo, de endemias da minha forma, os estados eles estão aqui passando principalmente no financiamento, no incentivo à implantação dessa estratégia nos municípios, no apoio técnico. Então eu trabalhei na atenção primária de saúde e a gente tinha vários incentivos que o estado fazia para se ampliar a cobertura das áreas dos municípios com os agentes de saúde, tá? O vencimento aqui dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia não será inferior a 2 salários mínimos, então aqui é o piso, tá, gente? Repassados pela União aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal, tá certo? Estados, existe alguns estados que ainda tem alguns agentes, aí por isso que fala aqui. O DF, porque o DF tem a característica de município e de estado, o DF é quem administra as equipes de saúde da família, equipe de atenção primária e, consequentemente, os agentes de saúde. Então foi uma vitória espetacular. E aí a próxima, que a gente está aqui já, nesse momento de debate, é o piso da enfermagem e depois virão o piso das outras profissões de saúde. Os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, terão também, em razão do risco inerente às funções desempenhadas, a aposentadoria especial. E somado aos seus vencimentos, adicional de salubridade. Tem que ter adicional de salubridade a cargo, por exemplo, dos municípios. A aposentadoria especial é uma aposentadoria em tempo menor do que a aposentadoria do regime geral, as que são comuns. Os recursos financeiros repassados pela União aos estados, ao DF e aos municípios para o pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes de saúde, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite dessa despesa com o pessoal. Então aqui é só uma norma mais secundária. E nós falaremos agora, olha, sobre essa atualização, gente, pisos salariais de enfermagem aqui de 2022, sendo uma prova viva em que o nosso movimento de reforma sanitária, ele é um movimento ainda vivo, em que a gente está defendendo nosso sistema de saúde. Eu sou enfermeiro por formação, nós estamos nessa aula da Constituição Federal e nós sabemos muito bem da importância de termos a valorização dos profissionais de saúde. Nós já falamos aqui sobre o piso dos agentes comunitários de saúde, falaremos agora sobre esse piso dos profissionais de enfermagem e certamente nós falaremos sobre o piso de outros profissionais de saúde no futuro, porque isso é essencial para que a gente fortaleça o sistema de saúde do Brasil, o nosso sistema de saúde especialmente. E nós vamos aqui verificar de que forma nós temos essa alteração. Então é um momento assim de muita felicidade, essa parte da aula, mais importante pessoalmente para mim, por ser enfermeiro, e para nós profissionais de saúde, por sabermos que estamos agora com um cenário futuro em que vai facilitar a instituição dos pisos para os profissionais. A gente, para ter uma luta, a gente tem que fortalecer todos os profissionais nessa perspectiva de trabalho em equipe, equipe interprofissional, em que todos são importantes nesse processo. Então vamos aqui verificar, olha, lei federal, então nós temos uma lei federal, vai instituirá pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, ou técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, ou seja, membros da equipe de enfermagem, que devem ser respeitados, observados por pessoas jurídicas de direito público. Aqui a gente entende por União, entende aqui por os estados, pelo Distrito Federal e os municípios, ou seja, todos os entes da federação, bem como de direito privado. Aqui são as empresas de direito privado que também contratam os profissionais de enfermagem. Então a garantia está aqui no nosso Constituição Federal, artigo 198, parágrafo 12º. Então isso, gente, é uma garantia em que uma lei federal vai instituir isso. Nós já temos um projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi aprovado no Senado Federal, que é o projeto 2564/2020, em que institui isso, que certamente será sancionado, dependendo do contexto de justiça nessa aula, foi sancionado pelo Presidente da República e se transformou em lei. Então essa lei federal já está aprovada aqui no ano 2022. Nós temos ainda outra garantia importantíssima, que esses entes federativos, ou seja, União, estados, Distrito Federal e municípios, até o final do exercício financeiro em que for publicada a lei que trata o parágrafo anterior, ou seja, no caso concreto, até o final de 2022, que essa lei é aprovada em 2022, vão elaborar
ou adequar, caso já exista, então elaborar se não existir, respectivos planos de carreiras, de modo a atender aos pisos estabelecidos para cada categoria profissional de enfermagem. Isso significa que até o final do ano 2022 tem que estar tudo ok, vai certamente já entrar em vigor. Quando, gente? Vai entrar em vigor os pisos, aqui define isso, vai estar valendo na prática a partir do próximo ano, 2023. Então isso é uma conquista imensa para a categoria de enfermagem e, sobretudo, para o sistema de saúde brasileiro, para a população e para os profissionais de saúde como um todo. A gente fica feliz demais, salve de palmas para todos que foram responsáveis por esse movimento de reforma sanitária permanente, em que todos os profissionais de saúde estão lutando e lutam a população. Então tudo que está na nossa Constituição foi luta popular, a classe política reconhece essa luta e verifica que não tem como não garantir tais direitos, como foi o direito à universalidade, que a gente estudou aqui, como foi o direito do sistema único de saúde, esse sistema com o conceito ampliado de saúde, com as diretrizes e princípios do SUS que a gente elencou aqui. Enfim, é um movimento de luta que a gente tem que continuar e não pode desistir, não podemos esmorecer, a gente precisa acreditar. E nós vamos aqui para a questão número 9. Olha. Segundo a Constituição Federal de 88, é correto afirmar que, letra A, o servidor que exerça funções equivalentes a de agente comunitário de saúde ou agente de combate a epidemias não poderá perder o cargo em nenhuma hipótese. Poderá, gente, se fizer algo que estiver em desacordo com a legislação e com as atribuições do cargo. É incorreto. Letra B. É atribuição do SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. É uma atribuição do SUS ordenar. A formação é ordenada pela saúde, tá? Pelo SUS. A formação, o diploma, o certificado, seja de um curso técnico ou um diploma de nível superior, é feito pelo setor da educação. Outra atribuição aqui, ó, fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido aqui o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Vejam só, gente. E para a irrigação de hortaliças. Não tem isso aqui, gente. Não tem relação. Era até aqui, ó. Deixou a letra B errada. Letra C. Ela estabelece rígida e detalhadamente as normas de fiscalização, a avaliação da Constituição Federal, né? A avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal. De forma rígida e detalhadamente. Não, gente. A Constituição nunca vai trazer detalhado. Quem detalha são as leis, tá? Então, linhas gerais aqui, ó. Linhas gerais. Quem vai fazer isso aqui de forma rígida e detalhadamente é a Lei Complementar 141 de 2012, tá? E a lei de 1942 também. Letra C também errada. Letra D. As ações do serviço de saúde são de relevância pública. Ações de saúde de relevância pública. Cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação. O poder público é quem vai fazer a regulamentação? Sim. Fiscalização e controle. Exatamente. E a execução deve ser feita por quem? Preferencialmente de forma direta por intermédio de pessoa física. Não. A execução vai ser feita diretamente pelo Estado ou através de terceiro e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, letra D errada aqui seria, artigo 197, que foi da nossa Constituição Federal de 88, que está redigido de forma incorreta. Letra E. Os gestores locais, vejam que aqui colocou só locais, do SUS, poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a epidemias por meio de quê? Processo seletivo público. De acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e seus requisitos específicos para a sua atuação. Perfeita a nossa resposta à questão 9. Vamos lá, gente. Questão número 10. A Constituição de 88 estabelece que a União aplicará anualmente em ações de serviço público de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior. Então, gente, aqui falou da União, olha. União. Então, a União é não inferior aqui da receita corrente líquida, 15%, letra A é a nossa resposta da questão 10. E aqui sobre iniciativa privada, artigo 199. Lembrando que a gente aprofundou sobre esse tópico na Lei 8080. Então, vamos deixar lá para a Lei 8080 o aprofundamento sobre esse tópico. Aqui a gente vai trazer linhas gerais. Quem é que pode participar do SUS, gente? Iniciativa privada. De que forma? Complementar. Quem é que tem preferência dentro das instituições privadas de participar do SUS? Entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. E quando é que isso vai ocorrer? Quando houver insuficiência de ações de serviço de saúde. Houver insuficiência, tá? De ações e serviços de saúde no SUS. Aí, dessa forma que ela é complementar. E eu tenho que deixar complementar. Outro nome já deixa errado, tá? E nós temos aqui, olha, que é vedada, isso aqui também está na Lei 80, está aqui na Constituição Federal, a destinação de recurso público, dinheiro público, para auxílio ou subvenções, auxílio algum tipo de incentivo, subvenção, a instituições privadas que tenham fins lucrativos. O que significa isso? Não pode ajudar a rede privada. Isso aqui é uma proteção que é bem diferente do que ocorria no INAMPS. O INAMPS era convênio com instituições privadas. Quando a gente veio para o SUS, teve que construir todos os hospitais de novo, praticamente, porque tudo era da rede privada. E sendo um descontrole total de recursos e de ações que eram desempenhadas para aquela população que era segurada, que tinha trabalho, né? Aqui nós temos com fins lucrativos, grifem isso. Aqui vamos falar sobre a assistência em relação à intervenção de outros países. Isso aqui eu vou explicar e vou deixar vocês fazerem a leitura. O que é que acontece? Nós temos o seguinte, a Constituição Federal no artigo 99, parágrafo 3º, diz o seguinte, é vedada a participação direta ou indireta, de forma diretamente ou indiretamente, de empresas ou capitais estrangeiras na assistência à saúde no Brasil, salvo os casos previstos em lei. O que significa isso? Em regra, não pode ter dinheiro e nem empresa, de forma direta ou indiretamente. Indiretamente, tem lá uma empresa brasileira e tem acionistas lá internacionais, participando da saúde, não é do SUS aqui necessariamente. O SUS teria que ser, já que é iniciativa privada, teria que fazer um convênio e participar lá do SUS. É da saúde, não em regra geral, é isso. Mas salvo os casos previstos em lei, a Lei 80 traz os casos, que é uma infinidade de casos. Quase tudo foi liberado pela Lei 80, artigo 23, tá? Então, seria mais ou menos isso. Então, isso aqui a gente explicou bastante, já tá gravado, tá aqui no seu capítulo. Vou até colocar aqui a página da Lei 80, em que tem uma tabela de resumo, pra gente ganhar tempo, porque é algo que a gente aprofundou bastante, tá? Olha, está aqui, ó. Então, tem essa tabela, explica tudo aqui na página. Começa na página 104, aí vai para a página 105. Temos questões, temos 105, 106, tá? Explica tudo isso aqui de forma detalhada. E nós temos também que a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitam aqui, ó. A lei vai falar sobre tudo que é relacionado com remoção de órgãos, com tecidos e substâncias humanas, para fim de transplante, fim de pesquisa e tratamento, bem como a coleta, o processamento e a transfusão de sangue e seus derivados. E é vedado todo tipo de comercialização, é vedada todo tipo de comercialização, tá? Então, observamos isso aqui, artigo 99, não pode comercializar órgãos, substâncias, tecidos, sangue ou derivados, tá? E tem uma lei que vai disciplinar tudo isso aqui. A Lei 80 é uma delas que fala algumas coisas. Questão número 11. Acerca aqui do regime jurídico da saúde, conforme o capítulo 11, título 8º da Constituição Federal, assinar a alternativa correta. Letra A. A gestão do SUS é centralizada? Não, gente. É descentralizada. A gestão do SUS é descentralizada, com direção única em cada esfera de governo. Letra B. A União aplicará na saúde no mínimo 10%, não, no mínimo
15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro. Letra C, as instituições privadas poderão participar de forma complementar, dessa forma aqui, do SUS. Segundo diretrizes desse, tem que se respeitar as diretrizes do SUS, mediante o quê? Um contrato de direito público. Veja só, contrato é feito entre o Estado brasileiro e as empresas, instituições privadas da saúde. E aí a norma que rege esse contrato não é o direito civil, é o direito público, ou um convênio, tá? Quem é que tem preferência? As entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Perfeito, a letra C é a nossa alternativa correta. Letra D, é permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com ou sem fins lucrativos. Olha, gente, aqui é a pegadinha. Na verdade, é vedada. Ó, vedada a destinação desses recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Sem fins lucrativos pode receber, como por exemplo, entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, tá? Então, aqui é com fins lucrativos que é vedada, tá? Letra E, em hipótese alguma, se permite a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência ao do país. O que é que diz aqui o nosso artigo 199? Olha, que tá até aqui, gente. Parágrafo 3º. Ele diz que é permitida a participação. Então, ó, é permitida a participação direta e indireta de capitais. É vedada, na verdade, desculpe. É vedada, ó. É vedada. A participação, aqui, vou colocar aqui, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país. Aí tem uma vírgulazinha aqui que é o perigo. Salvo, ó, nos casos previstos em lei. Qual é a lei? Lei 80, artigo 23, que vai trazer esses casos. Que é uma infinidade de casos, tá? Que perdeu um pouco a eficácia dessa norma constitucional. Então aqui nós verificamos, já tem verificado que a letra C é a resposta, questão número 12. Assinala a alternativa correta acerca da assistência à saúde prestada pela iniciativa privada, segundo estabelecido aqui pelo texto constitucional. Vamos lá? Então, que essa lei é a correta. Iniciativa privada. Nós temos, letra A, é autorizada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos, desde que mediante convênio prévio. Na verdade, tem nada disso aqui, mediante convênio prévio, e é vedada. Ó, vedada, tá? As instituições com fim lucrativo. Letra B, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo a diretriz D, sim, mediante prévia licitação ou convênio, na verdade, mediante contrato de direito público. Contrato de direito público. Ou convênio, tendo exclusividade em entidades filantrópicas sem fim lucrativo, na verdade, tendo que preferência. Aqui é tudo pra gente memorizar. Letra C, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas, mesmo sem fins lucrativos? Não, gente. A sem fins lucrativos não é vedada. Seria vedada com fins lucrativos. E letra D, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência ao do país, salvo nos casos previstos. Isso aqui pode ser cobrado. A questão diz que é de acordo com o texto constitucional, tá aqui, ó. De acordo com o texto constitucional, tá lá, artigo 99, parágrafo 3º, é exatamente essa redação. Salvo os casos previstos em lei, letra D é a nossa alternativa verdadeira. E nós vamos agora para o último tópico, artigo 200, último artigo, na verdade. Então a gente tem esse artigo que a gente detalhou ele também, que está de forma até mais detalhada na nossa lei 8080, artigo 6º da lei 8080. Então, ela detalha, repete detalhe. Quais são as atribuições, gente? Então, a gente tem que ter muita atenção com um jogo de palavras. Olha só. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Controla, fiscaliza. Procedimento que você faz, um procedimento estético, por exemplo, um produto, qual produto, qualquer coisa que você vai usar, vai consumir, uma substância que você vai ter contato na sua pele, que você vai consumir, tudo que tem interesse para a saúde. Então, tem um controle e fiscalização. Isso aqui quem faz é a vigilância sanitária, tá bom? E participa aqui da produção, participa, não vai fazer só ela, não é só o SUS que faz, mas também colabora, participa na produção de quê? De medicamentos, equipamentos imunobiológicos aqui, biomanguinhos, Butantan, hemoderivados dos bancos de sangue e outros insumos. Então, insumos em geral, você vai lembrar dos medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, participa da produção. E tem dois aqui, ó, a próxima atribuição do SUS, competência do SUS, é executar as ações de vigilância como um todo, que aqui traz vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, tá? Então isso aqui é importante. Item 3, ó, ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. Lá no artigo 6 da lei 80, fala da assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, também aqui, complementando esse tópico. Recurso humano vai ordenar, ou seja, vai colaborar com essa formação, vai levar para as diretrizes e princípios do SUS. Então, os profissionais são inseridos no SUS, na rede do SUS. Então, tem a formação sendo coordenada, sendo feita pela educação, pelas universidades, pelo Ministério da Educação, se for universidades federais, estaduais, secretarias de saúde, secretarias de educação dos estados, e assim sucessivamente. Se for escola técnica, aí vai depender da abrangência. É quem faz setor da educação. E no caso de saneamento básico, ó, participa. Saneamento básico e meio ambiente participa, porque são áreas que influenciam na saúde, determinantes sociais e determinantes condicionantes sociais que vão influenciar no nível de saúde. Então participa tanto na formulação da política, ajuda a formular a política, como também na execução. Executa inclusive algumas coisas, que é gasto com saúde, tá lá na lei complementar 141/2012, como por exemplo, áreas remanescentes de quilombos, distritos sanitários especiais indígenas, ou seja, área indígena, e área rural, que tem uma vulnerabilidade. Então, ela é um custo com saúde, que é mais ali um saneamento que tem um custo menor e que vai ter uma interferência gigante para a saúde da população. Nas demais, vai colaborar com essa execução, tá? Então, vai participar, na verdade, dessa execução. Quando a gente fala em desenvolvimento científico, tecnológico, inovação, é importantíssimo. Isso aqui foi incluído pela Emenda Constitucional 86 de 2015, se não me engano, e vai incrementar. Isso aqui é da ciência e tecnologia, essa atribuição. Mas como vai ser feito na saúde, então incrementa na área de atuação da saúde, ó, em sua área de atuação, no desenvolvimento científico, tecnológico e na inovação. E aqui fiscalizar e inspecionar, que é vigilância sanitária também, ó. Deixando mais claro que alimentos, todo o controle do seu teor nutricional, se tem muito sólido, se não tem, se tem algum contaminante, tudo isso aí. Bem como bebidas e águas para consumo humano. Então é uma atribuição de vigilância sanitária, que é do SUS. Participa do controle. Vejam só, são produtos perigosos, então tem que controlar todas as etapas, desde a produção até o consumo. Então, participa do controle e da fiscalização, da produção, do transporte, da guarda e da utilização de substâncias e produtos que sejam psicoativos, tóxicos e radioativos. E isso aqui é uma participação, porque cada indústria, cada setor vai ter uma regulação. Por exemplo, os radioativos têm uma Comissão Nacional de Energia Nuclear que vai ter essa responsabilidade, mas o SUS participa porque isso aqui pode ter um dano para a saúde imenso se tiver qualquer problema em toda essa etapa de produção, que é produzir, aí depois tem que guardar, tem que transportar, guardar, isso tanto faz, e a utilização pela sociedade, pelas pessoas. E colaborar na proteção do meio ambiente. Então, colabora, porque o meio ambiente, imagina só, sabemos que o meio ambiente influencia diretamente. Água, se ela for poluída, se tiver muito desmatamento, tudo isso vai influenciar na questão de saúde. Nele, compreendido o do trabalho, saúde do trabalhador aqui. E nós vamos fechando aqui com chave de ouro. A gente falou das competências, a gente vai retomar muitas das informações que a gente trouxe na Lei 8080,
vai retomar de novo, vai retomar na Lei 8.542, vai retomar em outros pontos aqui da nossa abordagem que está fazendo com o livro. E, gente, leitura é base para qualquer concurso. A gente tem as aulas, mas, ó, leitura. Se você já tiver uma facilidade no tema e quer assistir a videoaula, quer fazer leitura, pode até colocar aqui 1,25, 1,5 na velocidade, vai depender muito do seu tempo de leitura. Lembrando que se você quer ser aprovado em concurso de residência, não desista, veja, faça prova, porque ao fazer prova, você tem chance de ser aprovado, de ser convocado. Eu fiz muitas provas no começo, quando eu me formei, não fui aprovado em algumas delas, e depois fui aprovado em várias. E até aquelas antigas que eu não tinha sido aprovado inicialmente, depois fui convocado. Já não tinha mais nem interesse em fazer aquele trabalho, que já estava em outra coisa melhor. E é isso que você vai estar fazendo. E é um estudo contínuo, mesmo que você já seja concursado, mas que queira melhorar, queira ter tanto ter uma gratificação financeira como uma gratificação profissional, uma felicidade naquele trabalho que você vai exercer, tá? Então, não desistir, fazer as provas, fazer uma alta avaliação sempre quando você essas provas, do que precisa melhorar, investir muito na leitura, nos mapas mentais, na revisão, porque isso é essencial para que você faça boas provas, resolução de questões. Todas as nossas questões aqui são comentadas. E estudar o que está nos editais, gente. A base aqui você garante, ó, com os 10 primeiros capítulos aqui, com 250 páginas você garante a base. Depois você vai aprofundando, não se preocupa. Foca aqui nos primeiros capítulos, que é História, que é Constituição Federal, que é a Lei 880. Isso é a base, é a Lei 8.542. Aí você vai se empolgando e vai pegar o Decreto 7508, vai na Lei 8.542 e na Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde sobre Controle Social. Aí se empolga mais ainda e aí você vai, pegou o ritmo. E você já sai com aquela motivação que aprendeu a base do SUS, tá bom? Vamos lá, questão 13, sobre as competências, que é a incorreta, porque falou exceto, tá? Letra A, ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, tá ok, ó, é ordenar mesmo. Letra B, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Trabalho vai envolver o ambiente de trabalho e vai colaborar com a proteção do meio ambiente. Letra C, participar da formulação da política, participa da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Letra D, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. E letra E, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Perfeito. Então vai fazer isso. E é vedado participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Na verdade, gente, pode participar, não é vedado, é permitido. Permitido. E pode participar. Letra E é incorreta, nossa questão aqui. E aqui é uma questão, questão interessante, a residência muito profissional do Ceará, a prova de residência também está abordando muito em 2020, em que traz aqui essa questão que diz, antes da Constituição Federal de 88, a saúde no Brasil não era considerada um direito social, sendo o serviço de saúde ofertado somente para aqueles que podiam pagar pela assistência médica privada. Acerca das competências e atribuições do SUS, qual item refere corretamente que dispõe a Constituição Federal? Aqui começa a nossa pergunta. É uma dica de residência. Sempre vá para o final da frase, que às vezes esse começo aqui é um texto que foi interessante fazer da leitura, para a gente fazer até revisão sobre isso, mas na hora da prova, tudo isso é tempo. Então, se lê a partir daqui, ó, essa parte que nós vamos grifar, isso é muito importante em provas mais densas. Então, só precisava ler a partir daqui, para a gente entender qual é a pergunta e acharmos a resposta, tá? Então, letra A, formulação da política de sangue e hemoderivados. Aqui é uma pegadinha. Essa alternativa está errada. O que é que diz a nossa Constituição Federal? Inclusive, trouxe aqui o comentário que estava na questão, achei interessante. Diz assim, ó, que a formulação da política de sangue e hemoderivados não consta aqui na Constituição Federal de 88 como uma competência e atribuição. Na verdade, ó, a parte que aborda hemoderivados está descrita da seguinte maneira: controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e hemoderivados. Está aqui. E outros insumos. Lá no artigo 6º da nossa Lei 80, aí faz uma referência já parcial, ó, que diz assim, que é uma das atribuições, a formulação e a execução da política de sangue e seus derivados. Formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Então veja que é uma questão que traz aqui informações que são interessantes. Esse texto aqui foi um exemplo que eu trouxe aqui, que está no livro de vocês, para facilitar a compreensão. Letra B, participar da formulação da política e da fiscalização das ações de saneamento básico. Isso, tá certo? Olha só a pegadinha. Participar da formulação, sim, e da fiscalização não, é da execução dessas ações. Letra C, executar as ações de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, não fala aqui, gente, em ambiental na Constituição Federal e nem na Lei 880, tá? Apesar de a gente saber que temos uma política de vigilância de saúde, que ela faz parte da vigilância de saúde. E aí fala bem como a saúde do trabalhador. Então aqui é uma pegadinha muito importante, tem muita atenção nisso. A questão foi muito bem elaborada. E na letra D, participar do controle da fiscalização, da produção, transporte, guarda, participa do controle de fiscalização, todas as etapas do processo de produção até a utilização, que envolve produzir, transportar, armazenar, guardar e utilizar substâncias perigosas, que são substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. É a nossa alternativa verdadeira da questão 14. Olha as referências que a gente utilizou nesse capítulo. E fechamos aqui agradecendo a todos vocês aqui a nossa coleção que a gente tem e que está em constante melhoria e mudança, como vocês estão fazendo. Então, vamos lá estudar, fazer isso, gente, que é, olha, você que estudar um conteúdo desse, você está altamente preparado. É o tripé para qualquer concurso, gente, que a gente tem. É a parte de SUS, saúde pública e epidemiologia, português e os conhecimentos específicos da sua profissão. Aí a gente vai ter outros temas que a gente vai inserir a depender da prova, do concurso, como, por exemplo, informática, que é cobrado em várias provas, raciocínio lógico também, muito cobrado. Aí tem as legislações específicas que alguns concursos cobram. À medida que for fazendo prova, vai estudando legislações complementares e vai ampliando a sua base de conhecimento para que você chegue naquele momento da aprovação. Então a gente tem uma fila. Então você, quando começa a estudar, você está aqui. Isso desde a graduação. Que muitas pessoas fazem uma graduação que já está direcionando para um estudo, para um concurso, ou já está com uma base mais sólida, tem uma base já de ensino médio mais sólida, isso colabora muito. Aí na fila você tem que chegar até aqui. Esse tempo é muito variável, vai depender desses fatores que a gente falou, de vários fatores. Mas para você chegar aqui na aprovação, você chegar nessa aprovação, é não desistir e continuar esse caminho. Mesmo com as adversidades, que não é linear. A gente vai ter aqui, ó, várias dificuldades. Muitas vezes algumas interrupções, alguns desânimos, mas seguindo o fim você consegue a sua conquista, a sua aprovação. E não só uma, muitas vezes mais de uma. É o que você vai seguir nesse processo. E vai ter uma preparação maior profissional. O mercado de trabalho, ele precisa de pessoas cada vez mais preparadas. O SUS precisa de nós conhecermos o sistema para defendê-lo, para a gente ver que não é uma